Quando a noite cai e o mundo silencia, algo muito especial acontece na alma humana. Longe do barulho, das notificações e da correria do dia, é no silêncio da madrugada que a consciência desperta. E é nesse momento sagrado que muitos se voltam para Deus, em busca de respostas, consolo ou apenas paz. O Papa Francisco, em uma de suas reflexões mais tocantes, falou sobre esse instante íntimo que antecede o sono. Ele lembrou que antes de dormir, há 3 atitudes simples que podem transformar completamente a forma como vivemos e como descansamos. Não são rituais complexos, nem orações decoradas. São palavras e sentimentos que, quando ditos de coração, têm poder de cura, perdão e renovação espiritual. Mas antes de revelar quais são essas 3 coisas, é importante entender o contexto por trás desse ensinamento. Francisco, desde o início de seu papado, tem se destacado por trazer uma fé próxima, acessível, humana. Ao contrário de muitos discursos teológicos complexos, ele prefere os gestos e as palavras simples, que tocam o coração das pessoas comuns. Ele não fala apenas ao teólogo, fala à dona de casa, ao jovem, ao idoso, ao trabalhador cansado. E foi pensando nesse público, nas pessoas que vivem a vida com suas dificuldades diárias, que ele compartilhou esse ensinamento que muitos já chamam de um segredo espiritual antes de dormir. Ele diz que nós dormimos melhor quando o coração está leve. E essa leveza, segundo ele, pode ser alcançada em 3 pequenos passos que envolvem gratidão, arrependimento e confiança. Mas por que isso é tão importante? Porque o modo como dormimos reflete o modo como vivemos. E muitas vezes, levamos para a cama mágoas, culpas, preocupações que poderiam ter sido entregues a Deus com uma simples oração. E deixamos de dormir em paz porque não paramos, por 1 minuto sequer, para conversar com Ele. A noite, então, não é apenas o fim do dia, é o início de uma nova oportunidade de cura interior. E é nessa hora que, segundo o Papa, devemos abrir nosso coração e dizer essas 3 coisas. Não por obrigação, mas por necessidade, por amor. Antes de mergulhar nos 3 pontos revelados por Francisco, vale lembrar que esses momentos antes de dormir são, historicamente, considerados preciosos pela espiritualidade cristã. Santos, padres, místicos, todos destacavam a importância da oração noturna. Santo Agostinho dizia que quem reza antes de dormir acorda mais forte. Santa Teresa Ávila chamava esse momento de preparação da alma para o céu. O Papa Francisco apenas reforça o que a tradição já sabia. As últimas palavras do dia podem ser as mais importantes da nossa vida. Por isso, se você costuma deitar-se cansado, preocupado, ansioso ou com o coração carregado, talvez esteja esquecendo de fazer isso, de dizer essas 3 coisas a Deus. E talvez por isso esteja faltando paz em sua vida. Talvez, sem saber, esteja dormindo com a alma fechada para o que Deus quer fazer durante o seu descanso. A primeira coisa que o Papa Francisco aconselha a dizer a Deus antes de dormir é: obrigado. Pode parecer simples, até mesmo óbvio, mas a gratidão é uma das atitudes espirituais mais poderosas que existem. E o Papa insiste: agradeça mesmo que o dia tenha sido difícil, mesmo que você ache que não teve motivos para sorrir. Por quê? Porque a gratidão não depende da ausência de problemas. Ela nasce da consciência de que, apesar dos desafios, Deus esteve presente, de que você respirou, caminhou, teve a chance de tentar mais uma vez. E isso por si só já é um milagre. Francisco disse certa vez: a gratidão é uma flor que floresce mesmo em solos secos. A alma que agradece é a alma que reconhece a presença de Deus, mesmo no silêncio. Ao terminar o dia com a palavra obrigado, você encerra o ciclo com humildade. Você reconhece que não controlou tudo, que errou, que acertou, mas que, acima de tudo, foi sustentado. E esse reconhecimento muda a forma como você adormece. Psicólogos modernos, inclusive, confirmam:
Pessoas que cultivam o hábito da gratidão antes de dormir têm menos insônia, menos ansiedade e mais esperança no dia seguinte. O próprio Jesus, nos evangelhos, dava graças constantemente. Antes de multiplicar os pães, ele agradeceu. Antes de ressuscitar Lázaro, agradeceu. Mesmo na última ceia, sabendo que iria morrer, agradeceu. Gratidão não é emoção, é decisão. O Papa Francisco orienta que, mesmo nos dias difíceis, a gente procure 3 coisas pelas quais agradecer antes de dormir. Pode ser algo grande, como uma conquista, ou pequeno, como um sorriso que você recebeu. O importante é não deixar que o cansaço esconda os presentes que o dia trouxe. Pense, você tem comida, cama, ar nos pulmões, pessoas que te amam, ou ao menos alguém por quem orar. Isso já é suficiente para dizer: obrigado, meu Deus. Francisco conta que, certa vez, encontrou uma senhora idosa que disse a ele: Padre, eu não sei rezar bonito, mas toda noite eu digo: obrigado, Senhor, por mais um dia, e durmo em paz. Ele sorriu e respondeu: essa é uma das mais belas orações que existem. É esse espírito que ele quer despertar em todos nós. A simplicidade de um coração grato, mesmo quando a vida não está perfeita. Porque o coração grato não se fecha, não se endurece, não se torna amargo. Pelo contrário, quem agradece, reconhece a ação divina no cotidiano. E quem reconhece Deus durante o dia, dorme com Ele à noite. Por isso, antes de se deitar hoje, respire fundo, feche os olhos e diga: obrigado, Senhor. Mesmo que eu não entenda tudo, eu confio. Obrigado por não desistir de mim. Esse simples gesto pode ser o começo de uma transformação profunda e pode abrir sua alma para as outras 2 atitudes que ainda virão. A segunda coisa que o Papa Francisco nos orienta a dizer a Deus antes de dormir é perdão. Essa palavra tem um poder imenso e, ainda assim, muitos a ignoram no final do dia. O Papa ensina que pedir perdão a Deus antes de fechar os olhos é um ato de amor, de humildade e de reconciliação com a própria consciência. Francisco afirmou em uma de suas homilias: não devemos ir dormir sem antes dizer a Deus: perdoa-me, Senhor. Fui fraco, tropecei, mas sei que me amas mesmo assim. Ao longo do dia, todos nós falhamos de alguma forma, seja por pensamentos impuros, palavras duras, decisões impensadas ou atitudes de omissão. Às vezes, ferimos alguém. Outras vezes, ferimos a nós mesmos. E não reconhecer isso nos distancia de Deus e do que somos chamados a ser. Pedir perdão não é se culpar de forma doentia, é se responsabilizar de forma madura. É reconhecer que falhamos, mas que podemos mudar, que erramos, mas que somos filhos de um Pai que nos espera de braços abertos. Lembre-se da parábola do filho pródigo. O jovem se afastou, gastou tudo, se perdeu. Mas bastou dar o primeiro passo em direção ao Pai, e ele correu ao seu encontro. Assim é Deus. Ele não exige perfeição, exige sinceridade. O Papa Francisco costuma dizer: Deus nunca se cansa de perdoar. Somos nós que nos cansamos de pedir perdão. Ao pedir perdão todas as noites, você limpa sua alma, tira o peso da culpa, abre espaço para o descanso verdadeiro. E mais do que isso, você dá a si mesmo a chance de começar de novo no dia seguinte. É um gesto de fé e também de coragem. Muitos evitam esse momento porque têm medo de encarar seus erros. Mas o Papa lembra que Deus não é um juiz impiedoso. Ele é Pai. Um Pai que educa, corrige, mas acima de tudo, ama. E deseja que você volte a Ele todos os dias. Ao pedir perdão antes de dormir, você também se reconcilia com os outros. Lembra-se de mágoas que talvez precise deixar de lado. Relembra palavras que disse e não deveria, ou que não disse e deveria. E nesse processo, Deus trabalha seu coração. Francisco certa vez aconselhou os casais: nunca vão dormir sem fazer as pazes. Mesmo que estejam brigados, digam ao menos boa noite. Isso já é o começo do perdão.
Esse conselho serve para todos nós. Não vá dormir em guerra com ninguém, nem com os outros, nem com você mesmo. Antes de se deitar, diga: Senhor, perdão por tudo aquilo que eu poderia ter feito melhor. Dá-me forças para ser mais parecido contigo amanhã. Essa oração, ainda que simples, tem um poder de cura imenso. Ela limpa a mente, acalma o espírito e restaura a conexão com Deus. Você pode até não sentir nada na hora, mas pouco a pouco, esse hábito transforma a alma. Faz com que você viva de forma mais consciente durante o dia, sabendo que à noite prestará contas ao Pai com amor e verdade. E não se esqueça, o perdão de Deus é instantâneo. Ele não guarda rancor. Ele não exige sacrifícios desumanos. Ele apenas espera sua sinceridade. O Papa Francisco resume isso com uma frase poderosa: Deus perdoa tudo. Deus perdoa sempre. Deus perdoa com alegria. Portanto, antes de dormir hoje, fale com Ele. Em silêncio, com humildade, diga: Perdão, Senhor. Eu falhei, mas sei que o Senhor é maior que meus erros. E durma em paz, com a certeza de que o céu se alegra cada vez que um filho volta ao coração do Pai. A terceira e última coisa que o Papa Francisco nos convida a dizer a Deus antes de dormir é simples, mas profundamente transformadora. Obrigado, Senhor. Gratidão. Uma palavra tão falada, mas pouco vivida. Em suas homilias, Francisco frequentemente destaca como a gratidão é essencial para uma vida cristã autêntica. E não se trata de agradecer apenas pelas coisas boas ou quando tudo está bem. O verdadeiro agradecimento, segundo o Papa, acontece mesmo em meio às dificuldades. Dizer obrigado ao final do dia é reconhecer que, mesmo entre falhas, Deus esteve presente. É ver a mão dele nos pequenos detalhes, nos livramentos silenciosos, nos encontros inesperados, na força que você nem sabia que tinha. Ao dizer obrigado todas as noites, você muda o foco da sua mente. Em vez de terminar o dia com preocupações, reclamações ou ansiedade, você encerra com um olhar de fé. Passa a enxergar a vida como um dom, não como um fardo. Francisco alerta que estamos cada vez mais viciados em exigir, em querer mais, e menos dispostos a perceber o que já temos. Por isso, o hábito de agradecer antes de dormir é revolucionário. Ele nos afasta do consumismo espiritual e nos aproxima da presença de Deus. Imagine como seria diferente sua vida se, todas as noites, você listasse 3 motivos pelos quais foi grato naquele dia. E não precisa ser algo grandioso. Pode ser o simples fato de ter acordado, de ter comido, de ter recebido uma mensagem carinhosa, ou até mesmo de ter superado um pensamento negativo. A gratidão transforma a ótica da alma, e essa transformação se reflete no corpo, na mente, no coração. Francisco costuma dizer: um coração grato é mais leve, um coração grato é mais forte, um coração grato nunca dorme em escuridão. Mesmo em dias difíceis, há sempre algo a agradecer. Pode ter sido um momento de silêncio, uma oração feita com sinceridade, ou apenas o fato de ter sobrevivido ao caos de mais um dia. Deus está ali, em tudo. Quando você diz, obrigado, Senhor, você reconhece que não caminha sozinho, que há um propósito, mesmo quando você não entende, e que a mão dele nunca deixou de estar sobre você. O Papa Francisco também alerta que o coração ingrato se torna amargo, fechado. A gratidão, por outro lado, abre caminhos. Abre a alma para receber mais bênçãos, porque quem agradece, valoriza, e quem valoriza, cuida. Antes de dormir, faça um exercício de consciência. O que hoje merece um obrigado. Talvez você tenha tido um dia exaustivo. Chegou em casa cansado, irritado, sem energia. Mas você chegou, está vivo, está em casa, está em paz. Isso já é motivo para agradecer. Agradeça pelas pessoas que te amam. Agradeça pelas lutas que te fizeram crescer. Agradeça pelas respostas que ainda não vieram, porque elas te ensinam a confiar. Agradeça até mesmo pelas quedas,
pois é nelas que você aprende a se levantar com mais sabedoria. A gratidão nos faz mais humanos, mais conscientes, mais conectados com Deus. Essas palavras do Papa Francisco são um convite diário, não para uma religiosidade mecânica, mas para uma espiritualidade autêntica. Ao encerrar o seu dia dizendo, obrigado, Senhor, você está, na verdade, recomeçando, porque o verdadeiro agradecimento fecha o dia com dignidade e abre o amanhã com esperança. Essas 3 frases não mudam o mundo à nossa volta, mas transformam o modo como olhamos para ele. Elas nos lembram que, mesmo em meio às lutas, há um Deus que escuta, que cuida e que permanece. Antes de dormir hoje, silencie um pouco, respire fundo, reze com essas palavras, não como um ritual, mas como um diálogo sincero com o Pai que te ama. E lembre-se, um dia que termina com Deus, sempre prepara um recomeço melhor. Boa noite e obrigado, Senhor.